Essa é a resenha do Violeta Cup. E eu tenho aqui o tipo B, que é o menor, e o tipo A, que é o maior. Eu usei os dois. O tipo A eu usei do lado do avesso e o tipo B eu cortei o cabo, porque o tipo B é o meu tamanho ideal, né? O tamanho para quem não tem filhos. E o tamanho A é o tamanho maior para quem já tem filhos. Bom, eu usei os dois, eu usei mais esse aqui e ele, na verdade, foi uma surpresa para mim. Eu gostei muito mesmo da performance desse coletor. Eu tenho o fluxo um pouco intenso e ele é ótimo, foi ótimo para quem tem fluxo intenso. Ele é um coletor comprido para quem tem o colo um pouco mais alto, que não é o meu caso. Isso fez com que em algumas situações eu sentisse um pouco ele, mesmo sem o cabo, mas eu consegui usá-lo e ele foi muito bom. Eu tive um vazamento só. E o vazamento que eu tive foi por duas questões. A primeira é que o Violeta é um coletor de borda fina. E o tipo de coletor que funciona melhor comigo é o de borda grossa, porque ele segura bastante o vácuo, mesmo quando é esmagado pela musculatura. Eu tenho uma musculatura um pouco chata, ela tende a esmagar coletor. E quando ela esmaga, esses coletores que têm a borda mais fina, muitas vezes soltam o vácuo, deixa passar ar e não resiste à força da musculatura. Claro que isso é diferente para todo mundo. Tem pessoas que têm sensibilidade, que precisam de coletores com essa borda fina, porque a borda grossa incomoda, aperta a bexiga, dá vontade de ir ao banheiro e uma série de outras coisas. Eu não tenho sensibilidade, portanto, os coletores que funcionam melhor comigo costumam ter a borda um pouco mais grossa. A segunda coisa é justamente a maleabilidade dele. Ele é um coletor um pouco mole para mim, mas é uma maleabilidade que atende a maioria das pessoas. Nem todo mundo precisa de um coletor rígido ou gosta de coletor rígido. Coletores mais rígidos, apesar de funcionarem bem para mim, causam incômodo em outras pessoas, pegam um vácuo muito forte, dão cólica e etc. Não é o meu caso, eu preciso de coletores um pouco mais rígidos, justamente por causa da tendência de esmagar coletores um pouco mais molinhos. Então é uma coisa que não é o ideal para o meu corpo, mas é o ideal para muitas outras pessoas. Então, isso daí, como é uma coisa pessoal, eu não considero como uma coisa ruim do coletor. Na verdade, é uma coisa boa, ele vai atender a muitas pessoas. E ele é um coletor não super mole, mas também não é super duro. E eu tenho comparação dele com outros coletores para vocês verem a maleabilidade dele. Bom, o Violeta Cup tem 4 furos de vácuo. Todos são retos e bem abertos. Mas como ele tem um corpo grande, ele tem uma capacidade muito boa, mesmo esse tamanho pequeno. O tamanho grande, então, tem mais capacidade ainda. A capacidade deles para fluxo intenso a muito intenso é ótima. Uma das vantagens que eu achei desse coletor é que ele é um coletor comprido, porém ele não é super triangular, ele não tem aquela ponta aqui bem fininha. Ele não é um coletor que afina totalmente. Ele tem um certo arredondamento aqui no fundo que faz com que pessoas com colo baixo como eu consigam usar ele com um certo grau de conforto, porque não fica aquela ponta cutucando e machucando ali o canal vaginal. Então eu gostei bastante disso. Ele tem esses areizinhos aqui, essas ranhuras para tirar. Tem uma bem no meio do coletor também. Eu não tive dificuldade de tirar o coletor. A minha impressão é que o tamanho A, esse aqui o tamanho maior, tem esse fundo mais mole do que o tamanho B, que é esse aqui. Esse aqui tem essa parte um pouquinho mais rígida do que esse aqui, porém na borda os dois são iguais de maleabilidade. O tamanho A eu usei também, e ele, como o diâmetro dele é um pouco grande para mim, eu senti uma certa pressãozinha, mas nada que me impedisse de usar o coletor. Eu usei ele num dia que eu estava com fluxo muito leve, eu deveria ter usado, e vou usar no futuro ele mais com o fluxo
mais intenso, porque ele é ótimo para isso. Eu usei ele do lado do avesso, porque esse cabo não cabe em mim, né? O corpo do coletor já é comprido para mim. Então eu diria assim, o meu colo costuma ficar entre 4,5 centímetros, às vezes um pouquinho mais para cima, mais perto de 5, às vezes um pouquinho mais para baixo, mais perto de 4. Então eu diria que a altura ideal de colo para você usar esse coletor completamente confortável seria acima de 5 centímetros. Um colo de 5 centímetros para cima, esse aqui vai ficar super confortável. A gente vê que os dois tamanhos têm o mesmo comprimento. A única diferença é o diâmetro. E aqui a diferença de diâmetro deles. São coletores ótimos, eles têm uma textura bem diferente. É uma textura que é mais lisa na parte de dentro. E na parte de fora um pouco mais opaco. Ele não é um coletor totalmente liso, mas ele também não é... Ele não tem textura rugosa nem nada disso. Ele desliza bem, tanto para entrar quanto para sair. Eu não tive problema quanto a isso. E a marca informou o porquê eles optaram por esse tipo de textura. A textura lisa da parte de dentro evita que grude coisas no coletor, bactérias, sangue, coágulos, essas coisas. Evita essa coisa mais lisa, deslizante assim, evita que isso aconteça. Enquanto a parte de fora, mais texturizada, evita que o próprio coletor fique deslizando e saindo do lugar. E é uma textura que dá pegada, não escorrega tanto quanto quando você vai puxar para tirar. Então, por isso eles optaram por esse tipo de textura. Realmente faz muito sentido. E realmente funciona. É um coletor que eu não tive grandes dificuldades para colocar nem para tirar. Ele não é um coletor rígido, então para abri-lo eu tive que usar todas as vezes a dobra meio diamante. Essa coisa de dobra é muito pessoal, então talvez você prefira uma outra dobra. A que eu usei foi essa. Quando eu usei a punch down, que é a dobra que eu uso para coletores mais rígidos, ele não abriu. Eu até achei que tinha aberto, mas ele não abriu, ele ficou assim. Quando o coletor fica assim, é difícil você... Às vezes, se você engana, você coloca o dedo aqui assim embaixo para ver se está aberto, e aí parece que está aberto, só que a dobra está mais lá em cima, e foi por isso que eu achei que o coletor tinha aberto e não tinha. Mas eu voltei para a dobra que funcionava com ele e foi tudo bem. Então é um coletor muito legal, eu recomendo bastante para quem tem esse tipo de perfil, um colo um pouquinho médio, alto a alto. A haste dele é comprida, então beneficia bem quem tem o colo bem alto. E quem tem fluxo intenso, ele é maravilhoso. As trocas são bem espaçadas e raramente ele dá algum problema. Então gostei bastante. Agradeço de novo ao pessoal do Violeta Cup, eles foram sempre muito atenciosos comigo, respondendo meus e-mails, minhas perguntas, minha chatice. Muito obrigada, e o coletor de vocês realmente tem uma qualidade muito boa, é um coletor muito legal e eu gostei bastante.